primeiro aluno a ser convidado é o aluno David Miguel, que vai ler o conto Adília e o Apocalipse. Bem-vindo! Quando Adília era criança, encontrou o fim do mundo dentro de uma gaveta e, percebendo que ele parecia desconfortável a ser pego de surpresa, desculpou-se e decidiu não mais incomodá-lo. Não foi um grande evento, afinal Adília ainda encontraria muitas outras coisas na vida e o fim do mundo era a menos importante delas. Depois do almoço, já havia se esquecido dele. O fim do mundo, por sua vez, não esqueceu Adília. Apesar de tímido e recatado, descobriu-se, esperando ansioso pela próxima vez em que ela abriria a gaveta onde ele se escondia. Talvez assim, quem sabe, se tudo der certo e sair no melhor estilo Nietzsche, ela olharia mais uma vez para aquele abismo, e então o abismo do fim do mundo olharia de volta para ela, ainda que brevemente, antes de desviar o olhar e ruborizar, para sua frustração. Para sua frustração, no entanto, Adília respeitava sua privacidade. Abria todas as gavetas da cômoda, com exceção a quinta, onde seu admirador caótico esperava com o coração na boca que ela se confundisse entre aquela e a das meias, só por um instante. Sozinho e apaixonado, o fim do mundo acumulou mofo e poeira, enquanto moía suas unhas de vácuo, tentando formular uma forma de abordar sua amada. Talvez fosse melhor mesmo ficar onde estava e se recolhesse a sua insignificância perante Adília. Afinal, não passava ele de um amontoado de catástrofes, com vagas aspirações a buraco negro, leves pretensões a destruidor de galáxias, também nos dias mais otimistas. Enquanto Adília poderia muito bem ser o cerne de toda a criação, se não fosse apenas uma menina. Assim, encolerizado, sentindo-se indigno, o fim do mundo chorou até adormecer. Continuou adormecida até a manhã ensolarada em que Adília, ajudando a mãe na faxina, levou a cômoda para o quintal e foi tirando gaveta por gaveta para passar o pano em cada uma delas. E era exatamente isso que estava fazendo quando viu escorrer para fora da quinta gaveta um fiozinho negro miserável, que subiu pelo ar e foi crescendo e assumindo um aspecto de escuridão, de mau agouro, foi se recheando de perdições e destruições, e matérias apocalípticas, e engordando com o juízo final, até emaranhar-se no varal e despertar sobressaltado. O fim do mundo olhou ao seu redor, e ao avistar Adília observando toda aquela comoção em silêncio, sentiu-se imensamente constrangido. Ensaiava uma longa cadeia de desculpas quando ela sorriu, faltando-lhe um dente, e disse: "Bom dia." Aquele seria um bom dia para o fim do mundo. Ele, no entanto, deixou de lado a oportunidade de se concretizar e abandonou aquela vida de caos para tornar-se o inofensivo começo de tudo, no sorriso banguela e na cômoda velha de Adília. Eu achei esse texto muito legal, porque ele tem um sentido e ao mesmo tempo não tem. Porque ele é desnatural, uma coisa que não aconteceria na vida real. E por isso que o nome já é fantástico, né? É literatura fantástica. Então,
forma. Não vejo nada além da luz. Então, gradualmente, eu avisto você, à distância, fazendo o que quer que seja. Conforme me aproximo, me sinto emergir na reprodução de uma memória que mal lembrava ter. Esta não é diferente. Eu te vejo agachar sobre algo, ando em sua direção, e então estamos na rua onde passamos 12 anos de nossas vidas tentando entender qual era o gosto de uma boa aventura. Misturando sabores diferentes com ele, odiando-o às vezes, mas dividindo-o sempre. São 5 da manhã, o sol está se erguendo e você está arrancando a grama da calçada. Eu pergunto o que você está fazendo. Você diz que simplesmente decidiu fazer uma limpeza, deixar a frente da casa mais bonita. Eu digo que vai tudo crescer de volta em uma semana. Em uma semana ou 2. Você diz que limpará de novo quando isso ocorrer, o que é algo que, por 8 anos, você realmente fez. Para por um instante e para assistir enquanto você cantarola e segue com a limpeza sob a luz do sol. Algo tão ordinário quanto sempre foi. E este instante se estende por tanto tempo que deixa de ser ordinário e se torna tudo que posso ver, pela eternidade compacta que é um sonho. Ali está você, mais jovem e vivo que nunca, no único local onde sua existência é algo além de um nada devastador. Ali está você, e ali está nossa casa, e ali está tudo que construímos juntos. O que, bem como todas as outras coisas construídas na história do mundo, não existem mais. Sempre estive muito ciente da morte e do eventual fim das coisas. Às vezes, olhava para você em momentos em que sentia grande amor e pensava sobre como um de nós teria que enterrar o outro mais cedo ou mais tarde. Mas isso não é algo para se dizer em momentos de grande amor. Então nunca o fiz. Também nunca o enterrei. Me acordo todos os dias sabendo que seus ossos se tornaram cinzas e que não os reconheceria se entrasse nos meus olhos durante uma tempestade de areia, ou se pisasse. Sei que isso não deveria importar. Dos ossos às cinzas, o destino universal, ainda assim, de alguma forma, importa. Já pensei em todas as outras pessoas que costumavam existir no mundo. Já vi os restos de tudo que criaram, os destroços dos espaços em que viveram, tudo que sobrou para se contemplar o grande acidente que foi a humanidade. Senti por eles forte e frequentemente. É impossível ilustrar o sentimento de saber que nunca verei a cor humana, ainda mais quando sei que essa máxima inclui você. Eu ficaria impossivelmente feliz de ver outra pessoa. Entenda. Mas não tanto ficaria em poder relatar um acontecimento tão improvável a você. Gostaria de lhe dizer que o céu sempre aparecerá fantástico, especialmente à noite. A falta da antiga e insistente poluição luminosa cria uma vista indescritível do que há acima de nós. Vi algumas chuvas de meteoros rasgando o céu e segui como se fossem levar a algum lugar. Vi também todos os diferentes tons de um pôr do sol inteiro. Durmo sobre a terra e pedras e não mais me deixo aterrorizar pelo som das madrugadas, ou insetos navegando pela minha terra. Caminho o dia inteiro, porque há tão pouco a ser feito além de caminhar. Percorri o caminho de nossa casa até o ponto mais ao sul do país, só andando. Depois girei meus calcanhares e refiz meus passos. Olho o oceano e me pergunto se novas formas de vida se arrastarão para fora dele em alguns milhares de anos. E o mundo recomeçará, desumanizado, reconstruído. Penso, inclusive, já ter avistado animais estranhos que até então desconhecia. Penso que já pode estar acontecendo. Gostaria que você estivesse aqui para me dizer que trata-se apenas de uma espécie incomum de anfíbios, sobre a qual você havia lido 1 ou 2 vezes, quando criança, em enciclopédias muito perdidas. Me deito na areia da praia e um desses anfíbios para alguns metros, me olhando com a sabedoria de raça recém-nascida. Dividimos um momento de contato visual antes dele se distanciar rapidamente, com suas 4 patas robustas.
Aquela criatura não sabe nada sobre o mundo em que está pisando. E isso torna o ser mais sortudo desta era. Assisto até que ela desapareça, mar adentro, e me sinto cansada como nunca antes. Cansada. Imagino de uma forma que só o último de espécie poderia se sentir. O sonho vem como sempre faz. Primeiro a luz, depois você, a distância. A casa, a calçada limpa, onde você senta e me observa, me reconhecendo não como faria uma memória, mas como faria uma criatura do presente tangível. Simultaneamente, jovem e velho, com todos os rostos que já vi seu rosto ter. Pergunto, esse é o fim das coisas, não é? Todos os seus rostos montam um único sorriso e isso significa que sim. Descanso minha cabeça no seu colo de areia, em uma última vez, e me sinto desfazer em um sonho final, o mundo e suas coisas. Sem você, sem mim, continuam para sempre. Agora nós convidamos o Pedro Ferraz, que leu todo o livro A Coromanda e fará um comentário. Oxe, cadê as palmas? Foi não? Opa, galerinha, bom, é Pedro Ferraz, boa tarde. E eu quero fazer um comentário sobre o livro que eu li. E queria falar primeiro sobre, mais ou menos, o livro não tem um tema. É um conjunto de 10 histórias que falam sobre coisas diversas. E o estilo de escrita da autora que está ali, a escrita é fantástica, que fala de coisas surreais, sabe? Sem sentido, sem pé na cabeça. Uma coisa que eu gosto muito, que a maioria dos seus contos não tem uma conclusão específica. Você cria a sua própria conclusão. É meio que deixado para sua interpretação. E é muito bom. Eu percebi que é um livro que pode ser lido de muitas formas. Tipo, direto como eu li. Ou ler uma história de cada vez para poder pensar nelas. Mas eu também gostei da atenção à autora, ao leitor, porque no início do livro tem aquele que David leu, Adílio e o Apocalipse. É um livro divertido, é uma história divertida, curta, só para você ler e achar engraçado, sabe? Legal. E no final do livro tem aquela história linda, perfeita, maravilhosa que Melissa leu, tanto que é a minha história favorita. E vai meio que intercalando, tipo, uma história mais curtinha, uma história mais longa, e ao longo do livro, do início para o final, vai aumentando o tamanho da história. Até as mais simples já são maiores. E eu recomendaria muito vocês lerem, porque dá pra, tipo, abrir um universo na sua cabeça. Tem uma história muito engraçadinha que é Dona Maria Vésperas Tudo, que tem uma parede na casa dela que tem um rombo, e nesse rombo tem dobras do espaço, tem o Sol, a Centauri, tem um buraco negro, tem todo o universo dentro daquele rombo na parede. Aí vai ela brandear a chinela dela pro universo, falando pra ele tapar aquele buraco. É muito engraçado as histórias e, sinceramente, foi um dos melhores livros que eu já li. Porque, pelo esse mesmo fato de deixar sua interpretação. Livros como o último, que é O Fim das Coisas, Memento Mori, que também fala sobre, tipo, é mais ou menos sobre uma pessoa que a própria inimiga dela é ela mesma, e vai nessa onda aí, muitos livros bons, muitos livros não, histórias boas, muitas histórias simples e engraçadas só pra você ler e se divertir, e eu gostei muito. E eu queria agradecer por ela escrever esse livro tão fantástico que a gente está falando sobre hoje. E era isso. Esse foi o último aluno e ele representa o sexto B. Agora, realmente, antes de convidar a escritora, informamos que a estudante Alice Luara, do sétimo A, está desenhando em tempo real o nosso momento. Aplausos para Alice Luara.
Eu espero que vocês aproveitem esse momento. Eu juro que quando eu tinha a idade de vocês, se isso tivesse acontecido na minha escola, seria um sonho incrível. Aproveitem o momento. Toda sua. Muito obrigada, professora Kézia, pelo convite. Muito obrigada a todos os alunos que vieram aqui, falaram, apresentaram. Gente, fiquei super emocionada. Assim, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Isabel Quintieri. Se você acha meu nome esquisito, espere até ver o que eu escrevo. É bem mais esquisito, tá? Não é, Kézia? Ainda tem, né? Eu sou aqui de João Pessoa. E desde que eu tinha a idade de vocês, eu escrevo. Eu escrevia histórias, escrevia livros, e aí eu caprichava. Eu fazia um livro com capa, fazia um livro com uma editora, fazia um livro com prêmios atrás, escrevia atrás, desenhava assim, ganhou o prêmio não sei das quantas, nem existe. Mas eu criava. E eu acho que é muito interessante, Kézia, pensar nesse passado e voltar lá, na época em que eu tinha a idade de vocês e fazia essas histórias que já eram meio sem pé na cabeça também. E agora olhar que eu estou aqui falando como escritora, uma escritora que já foi premiada, já tem um certo alcance nacional. Então eu fico assim, caramba, que loucura, né? Imagina se eu viajasse no tempo, já que estamos falando de ficção científica, se eu viajasse no tempo e me visse aqui agora, eu ia ficar, nossa, que legal. Pessoal, eu preciso fazer um comentário, professora. Eu já recebi resenhas, comentários, análises de pessoas que são escritores famosos, que são pessoas importantes na literatura, mas nada é melhor do que o comentário de pessoas que leram o seu livro e que gostaram, que chegam assim e dizem, esse aqui é o meu favorito, esse aqui é o melhor de todos. Isso aí é que eu realmente fico, nossa. E se for aluno, então, se for estudante, mais ainda. Porque eu sou professora também, então eu tenho um amorzinho especial pela educação e pelos estudantes. Então, eu tenho 2 livros publicados, só para encerrar. Vai sentar comigo, professora? Aí eu fico aqui? Pronto, vou me sentar, pessoal, porque eu tenho problema no joelho. Tá certo? E eu quero conversar com vocês, porque a gente tem uma ideia meio esquisita do que é um escritor. Tá? Primeiro que todo mundo acha que o escritor morreu já. Para ser um escritor, ele tem que estar morto. Né? Tipo, gente, escritor vivo? Sério que existe? Não é um zumbi? Não foi reanimado dos mortos? Não, tá vivo, tá, gente? A segunda coisa é existir escritor no Brasil. Não é, quer dizer, escritor no Brasil, aí já é demais. Você está querendo demais da minha imaginação. O pessoal acha que escritor vivo tudo bem, mas só nos Estados Unidos, né? Ou em outro país, na Europa e tudo mais. Ou, aí piora, viu, Kézia? Aí piora que vai ser o quê? Escritora. Aí é mais difícil ainda. O pessoal, quando pensa em escritor, pensa em quê? É um homem que já morreu e ele não é do Brasil. Pois é, né? Então eu estou aqui para mostrar a vocês que não só existem escritores vivos, como escritoras vivas e como escritores brasileiras, existem escritoras paraibanas. Não só eu, tá? Uma coisa que eu acho o máximo é que eu leio muita literatura brasileira de hoje e eu leio muita literatura brasileira aqui de João Pessoa, Paraíba. E aí eu não sei se vocês gostam de ficção científica igual a gente, né? Eu amo. Não sei se vocês gostam de fantasia, não sei se vocês gostam de terror. Eu adoro terror. Amo terror. Inclusive tem uma história em quadrinhos chamada Jogo de Sombras, que é uma história de terror e se passa lá no Brejo Paraibano. Olha onde eu fui botar essa história. No Brejo Paraibano. Não sei se vocês gostam de romance. Não sei se vocês gostam de drama. Mas deixa eu contar pra vocês. Todos esses gêneros, todas essas histórias você encontra em autores paraibanos também. Pois é, e eu posso citar vários aqui pra vocês. Quem gosta de terror, quem gosta de coisa bem violenta, coisa com muito sangue. Olha, tem um escritor aqui na Paraíba, o nome dele é Bruno Ribeiro, ganhou vários prêmios.
Ele é incrível, incrível. Quem gosta de drama familiar, tem gente que gosta, né, nas histórias. Tiago Germano. Quem gosta de poesia, Ana Apolinário. Quem gosta de poesia, Jennifer Trajano. Eu posso passar a tarde inteira aqui falando nomes de escritores e escritoras paraibanas. E por que eu estou falando disso também? Antes de falar um pouquinho mais da minha escrita, eu gosto de contextualizar. Porque eu não existo fora do meu estado, eu não existo fora do meu lugar aqui. Eu nasci aqui, eu fui criada aqui e as coisas que eu invento são de origem daqui. Eu sou muito orgulhosa de ser paraibana. Eu sei que meu sotaque é meio esquisito, mas eu sou muito orgulhosa de ser paraibana. Então eu tenho que valorizar a minha terra. E sabe o que é interessante? Falando de escritor paraibano, eu tenho certeza, Kézia, tenho certeza. Você vai me confirmar isso ou não? Aqui nessa sala, aqui nesse auditório, eu diria que deve ter metade de escritores paraibanos. É ou não é? Pelo menos um terço. Escritores paraibanos. Ou seja, gente que cria histórias, gente que escreve. Aí chega o pessoal e fala assim, não, professora, eu não sou escritora não sou escritor não, eu só fiz um livro de 100 páginas. Eu só fiz um conto, eu só fiz um poema. Você quer ser mais escritor do que isso como? Não é, Kézia? Aí tem pessoal, chegam os alunos, falam assim, ou até pessoas adultas também falam, eu não sou escritor porque eu não tenho livro publicado. Kézia, por favor, qual é o significado da palavra escritor? Pessoa que escreve. Acabou. Se vocês escrevem, se vocês criam histórias, vocês são tão escritores quanto eu que estou sentada aqui e tenho 2 livros aqui, ó. Esses 2. Professora, mas eu não escrevo poesia, eu escrevo umas histórias meio doidas. Então, olha eu aqui, escrevendo história doida, né? E falando de história doida, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre esse gênero literário que eu escrevo, que é o realismo mágico ou literatura fantástica. Aí você chega para mim e diz assim, tia, como muita gente chama, né, professora? Ou Isabel, chega assim, eu não entendi nada. Aí eu faço, legal. É para isso mesmo. Adorei. É isso aí. Aí chega, mas quem aqui, não sei se aqui já leram, todo mundo já leu aquele conto que é sobre uma mulher que tem um filho que é um monstro. Tem esse desenho aqui. Magos. Já leu, né? Tem esse aí. Esse foi um conto que ganhou um prêmio nacional. Chique, né? Chique. O que é que acontece nesse conto? A mulher tem um bebê e o bebê é um monstro. E ele vai crescendo e se tornando cada vez mais monstro. É um monstro literalmente. Ele tem dentes grandes, ele é assustador, ele come passarinhos, 4 pares de olhos. Aí chega pra mim, a história é sobre o quê? Sobre o amor dessa mãe por uma coisa tão terrível, tão horrenda. Aí você chega pra mim e fala o quê? Professora, mãe de chamar a professora, que eu sou professora também. Isabel, quem é o pai desse monstro? Quem é o pai dessa criatura? Não sei, nem eu sei, não interessa. Olha essa aí, ó. Esse foi um desenho lindo, maravilhoso. Foi Liz, não foi, professora? Liz que fez, lindo. Fiquei emocionada quando vi. Olha ele aqui também, a professora emoldurou. Pessoal, na nossa vida, nós pessoas, todos nós, temos um problema seríssimo. A gente quer que tudo faça sentido o tempo todo. A gente quer que tudo faça sentido, que tudo tenha uma explicação. A gente não fica confortável com o que a gente não entende. Os meus contos têm o objetivo de quê? De fazer você ficar confortável com o que você não entende. Mas eu não sei quem é o pai desse monstro, não importa. Mas eu não sei como é que cabe um buraco negro dentro de uma gaveta, não importa. Mas professora, como é que pode existir uma mulher e a outra mulher ser essa mulher e elas serem inimigas? Não importa. Eu quis escrever, então eu fiz. E é isso também que eu gosto de dizer para vocês. Às vezes a gente se apega muito a... Eu vou ser escritora, vou ter uma história. E essa história vai ser assim. Bem certinha, vai fazer sentido o tempo todo. Galera, não precisa. Sabe quando você está assistindo um filme de ficção científica, um filme de ação, aí você fala assim, eita, que mentira, isso nunca aconteceria. Nunca aconteceria porque é um filme. É um filme,
As coisas que tem lá não precisam acontecer. É sobre isso. Oi, meu querido. Quer falar? Chega aqui. Claro, eu adoro perguntas. Quem é aquele bicho lá, o buraco negro? Não sei. Não importa para a história, mas eu gostei dessa pergunta, porque tem a ver com o que eu estava falando, né? Ele é só um buraco negro. Essa é a história. Tem uma história no livro que se chama Entrega. Entrega é sobre uma mulher que está lá cuidando da vida dela, abre a porta, a campainha tocou, quando ela abre a porta tem ela mesma lá. Imagina você, abriu a porta do apartamento, sou eu. Ela se assusta e faz, tchau, fecha a porta e vida que segue. Meu Deus, que é isso, meu Deus, meu Deus. Aí perguntam, o que aquela outra pessoa que é igual a ela estava fazendo lá? Não sei, eu só queria escrever uma história sobre isso. Então, sintam a liberdade de escrever histórias sobre o que vocês quiserem. Sem precisar se preocupar se são coisas muito perfeitinhas, né, professora? Só escreva. E agora eu queria abrir um pouquinho para a gente fazer algumas perguntas, falar um pouquinho mais. Podemos, professora? Ali, ó, eu inclusive adorei sua leitura, você lê muito bem. Chega cá, fazer uma pergunta. Vamos lá. Pergunta de escritor. Você tem cara de escritor, sabia? Todo mundo aqui, inclusive. Mas eu dou uma resposta. Tá parecendo meu sonho esse negócio aí de... Essas histórias, tá parecendo mesmo, que é uma doideira, uma coisa atrás da outra. Adoro essa palavra doideira, é comigo mesmo. Adoro doideira. Vem cá, professora. Ou eu vou aí, melhor a senhora vir. E eu gosto disso, eu gosto de sonhos, histórias que parecem sonhos. Sonhos têm um significado, mas não necessariamente tem sentido. Só um momento, professora, me falar um negocinho. Outra coisa que eu gosto de mostrar, quem já leu o livro inteiro aqui, como nosso amigo, vai perceber uma coisa. Esse livro, ele é um círculo, tá? O primeiro conto fala sobre o fim do mundo, mas é fofinho. Fofinho, fofinho. O último conto fala sobre o fim do mundo, mas aí já é meio deprê. Mas aí é um círculo, tá? O mesmo assunto volta. Se você prestar atenção, você percebeu. E só um momentinho, porque eu lembrei agora de uma coisa. Sabe o que eu sugiro a vocês que façam quando vocês forem escrever, pessoas que escrevem, eu acho que é a maioria aqui. Esse conto primeiro do livro, Adília e o Apocalipse, eita, eu vi alguém ali com caderno. Esse primeiro conto, Adília e o Apocalipse, que é sobre a menina que acha o fim do mundo na gaveta, foi assim, me deram um tema para eu escrever, e o tema era fim do mundo. Aí você pensa, ok, fim do mundo. Você vai pensar em quê? Tragédia, destruição, ai meu Deus, tristeza, medo, ai nossa. Mas aí eu pensei, e se eu fizer um conto fofinho sobre o fim do mundo? Um conto fofinho, um conto romântico, um conto agradável. Então quando vocês forem escrever alguma coisa, fica até a sugestão de uma atividade possível para os alunos. Eles pegam assim um tema e faz o completo oposto do que todo mundo faz sobre esse tema. Usa a sua criatividade. Pessoal, alguma pergunta de vocês que são escritores, de vocês que são alunos? Aqui, vamos começar. Estou interessada em saber o que vocês têm a me dizer. Eu tenho uma pergunta. Como a senhora faz para, tipo assim, passa na sua cabeça, a senhora começa a meio que formular a história? Eu queria saber como a senhora começa a ideia para criar a história, as histórias. Isso é bom, isso é bom. Porque sabe o que acontece? Todo mundo tem ideia para a história o tempo todo. Todo mundo tem uma ideia que pensa assim, seria legal escrever sobre isso. Aí acontece duas coisas. Ou você esquece, que acontece muito, ou você faz. Que legal. Pessoal, como é o meu processo de escrita? O processo de escrita muda de escritor para escritor, tá? O meu é assim. Primeiro, eu penso numa imagem, ou numa frase, ou num título. Alguma coisa perdida assim. E aí eu começo a escrever, e eu escrevo a primeira versão. A primeira versão, galera, é péssima. A primeira versão é bem ruim. Um problema que muitos escritores estão começando... silêncio, pessoal. Agora eu vou incorporar a minha persona de professora e vou fazer... Eu também sou professora, tá? Então, eu estou aqui,
Pessoal, um problema que muitos escritores, quando estão começando, fazem é assim: se eu não fizer perfeito da primeira vez, então eu nunca vou escrever. Oh, meu Deus. Gente, besteira, tá? Pode fazer a pior primeira versão do mundo. A pior, mas faça. Tá certo? Só faz. Depois, você vai revisar, reescrever. Não sei se eles já sabem sobre isso. Quer dizer, reescrever, revisar. Acho que sim, né? Você já deve ter ensinado. Então, você faz um texto bem ruim, mas você fez. Isso é legal. E aí, depois, você vai melhorar o seu texto. E aí, você vai corrigindo de pouquinho em pouquinho. Essa palavra fica melhor aqui, essa frase fica mais legal do que essa, e vai mudando, tá? Então, o meu processo de escrita é esse. Eu me dou a liberdade de fazer uma primeira versão que só conte a ideia que eu tive. E as minhas ideias vêm de qualquer canto. Por exemplo, aqui talvez eu esteja olhando pela sala e eu penso em fazer uma história sobre uma menina que fica desenhando coisas e que de repente as coisas criam vida. Aí eu vou chegar em casa e eu vou escrever essa história. E essa primeira versão vai ser péssima. Mas depois eu vou revisar. E aí vai ficar bem melhor. Ok, gente? Se permitam escrever mal da primeira vez e depois escrevam melhor. Faz parte. Se deem essa liberdade. Olá, tudo bem? Qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro que eu li, que eu escrevi, foi esse aqui, ó, A Cor Humana. Inclusive está na primeira edição, que já é uma raridade, viu, Kézia? Não existe mais, não está mais vendendo essa primeira versão. Obrigada a você. Gente, vamos falar sobre... Opa, peraí, só um momentinho, tá? Eu vou lembrar de você. Peraí. Vamos falar como é que faz para publicar um livro. Opa, depois ele, depois você. Como é que faz para publicar um livro, professora? No meu caso, uma editora leu um conto meu e disse: caramba, esses contos são muito bons, quero publicar. O que é que aconteceu? Eu passei 2 anos assim. Não, eu não sou uma boa escritora. Não. Com uma vergonha. Não vou publicar. Gente, se eu não tivesse tido coragem, cara de pau, de ir lá e publicar, sabe o que teria acontecido? Eu não estaria conversando com vocês aqui agora. Eu não teria ganhado um prêmio, eu não teria sido lida por várias, talvez centenas de pessoas. E conhecido muitas coisas, viajado para falar sobre o meu livro. Então, se eu tivesse ficado com vergonha, se eu tivesse ficado assim, ai meu Deus, eu nunca teria passado por isso, né, gente? Quem aqui? Primeiro ele. Vem cá, vamos conversar? Você está escrevendo um livro e passa na primeira página. Aí você, para de ter criatividade para escrever a segunda página. Você, como faz? Como faz? Gostei dessa pergunta. O nome disso é bloqueio criativo e todos os artistas têm. Escritores, pintores, desenhistas, roteiristas, todo mundo que lida com criatividade tem esse bloqueio, tá? Uma hora ou outra. O que é que eu faço quando eu tenho um bloqueio criativo? Depende, varia de pessoa para pessoa. Alguns escritores continuam escrevendo. Vou lembrar de você. Alguns escritores continuam escrevendo, até que uma hora solta. Outros escritores deixam para lá e esperam voltar naturalmente. O que eu faço? Eu paro de escrever e eu vou ler. Eu pego outros livros, eu vou ler outras coisas e eu deixo lá quietinho a primeira página. E aí depois eu volto para ela, leio ela de novo, e aí eu lembro de alguma coisa, me deu uma ideia. Agora sim, mas sem estresse, sem pressão. Então minha recomendação é, tá com bloqueio? Para, deixa quietinho, vai ler outras coisas, assistir outras coisas, e depois você volta para ele, que vai ter uma ideia ali escondida na sua cabeça. Agora ali, a moça, por favor. Aqui, você primeiro? Vamos conversar. Estou vendo uma escritora vindo na minha direção. Uma conversa entre 2 escritoras. Acontece com as melhores pessoas. Você já pensou em expressar a sua arte de outra forma, além de escrevendo? Pergunta interessante. Que pergunta interessante, gostei. Eu desenho também. Eu sou artista visual, também desenho, mas eu não posto os meus desenhos. Não sei porquê, talvez eu devesse, né? Eu desenho e eu já fui atriz de teatro. Mas eu era muito ruim. Acontece. Quem mais ia fazer pergunta?
Adorei seu cabelo, espero que o meu fique assim um dia. Qual foi o primeiro livro que inspirou a senhora a escrever? Eu adorei essa pergunta. Foi um livro de um escritor latino-americano, ele é da Argentina, e o nome dele é Julio Cortázar. O pessoal de letras sabe quem é Julio Cortázar? Sabe? Ali tem alguém que conhece. Julio Cortázar é um cara que escrevia coisas, se você acha que o que eu escrevo é esquisito, você tem que ver o dele. Peraí, tem você, eu vou lembrar. Peraí, vou lembrar. Calma. Julio Cortázar um dia escreveu um conto sobre um homem que está cuidando de uma casa. E aí, de repente, ele começa a vomitar coelhinhos. E o que eu achei incrível é que ele está falando sobre um cara que está vomitando coelhinhos. E o cara está contando como se ele tivesse com uma espinha na cara. Tipo assim, pô, eu vomitei 3 coelhos hoje. Aí eu lavei o banheiro. E aí eu não sei onde é que eu boto esses coelhos. E acabei de vomitar mais um. E aí eu não sei, são 4 coelhos. Eita, agora eu vomitei mais um. Ah, eu fiquei, gente, dá pra escrever coisa sem noção assim? Tá liberado? Então eu vou fazer. E eu fiquei impressionada com esse autor. O nome dele é Julio Cortázar, ele é argentino. Quem quiser ler um livro dele chamado Bestiário, é um livro muito bom de contos. Minha querida, vamos começar? Desculpa ter demorado para chamar você. Boa tarde. Primeiro, é bonito, né, de ver esse auditório com as crianças lindas, adolescentes. Parabenizar a professora Késia com essa iniciativa. Olha que lindo o auditório. Lindo. Quando eu vi os meninos aqui lendo e interpretando, né, dando significado, ressignificando as leituras, fiquei muito orgulhosa de também ser professora deles, né? Eu sou a professora Daniela, sou professora de Educação Física e também trabalho com criatividade, com certeza. Achei impressionante a pergunta, como é que você expressa a sua criatividade além de escrever? Mas o que ficou assim na minha cabeça foi uma fala sua, que você falou assim: nem tudo precisa ter sentido, significado, mas não sentido. Eu trabalho um pouco com a semiótica e aí pensei, por que não ela falar um pouquinho dessa questão do ter significado, mas não necessariamente o sentido? Se puder, eu agradeço. Eu acho interessante, gostei da pergunta. Significado e sentido. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Por exemplo, esse conto que eu escrevi sobre a Dília e o Apocalipse. Qual é o significado? O significado é exatamente esse. Na verdade, não. O significado desse conto é você fazer as pazes com o fim do mundo. Talvez você está preocupado com alguma coisa, você é uma pessoa muito ansiosa, você é uma pessoa que tudo é uma catástrofe. E esse conto é sobre você ver o fim do mundo e você só olhar para ele e dizer: bom dia, você está aí, eu estou aqui, legal, faz parte. Esse é o significado. O sentido tem? Não muito. Porque qual é o sentido de ter uma coisa dentro de uma gaveta, o fim do mundo? Primeiro que o fim do mundo não é nenhuma coisa física que você pode pegar, um conceito, uma ideia. Essa é a diferença. Não precisa ter esse sentido. Precisa ter só um significado. E que também eu estou dizendo o significado que eu pensei enquanto escritora, mas que vocês vão dar significados diferentes. Por exemplo, madres. O conto desse desenho aqui do monstro e da mãe. Chegou uma pessoa para mim e falou assim: eu tenho um filho que ele tem um certo grau de deficiência psicológica. E quando eu li esse conto, eu me vi ali, porque as pessoas encaram o meu filho como se fosse uma criatura à parte. E eu me identifiquei. Caraca, que incrível! Gente, essa é a melhor coisa de ser escritora. É você pensar numa coisa, você publicar, chegar alguém e dizer: pensei totalmente diferente. O máximo. Atribuir um significado que é só dela para uma coisa que antes era só minha e agora é de várias pessoas. Acho que eu falei melhor, acho que eu falei mais ou menos bem, né, sobre isso. Tem um pessoal ali que tinha uma pergunta. Chega, minha pergunta. Que leu tão bem aquele conto, que eu amo esse conto.
ponto. Aliás, eu me permito dizer que eu amo minhas coisas, tá? Porque tem muita gente que fica assim, ai, eu não sei se eu gosto das coisas que eu faço. Gente, diz que gosta, diz que gosta. Autoestima, né, Clésia? Autoestima. Eu queria saber como você descobriu que ser escritora era a profissão certa para você. Gostei da pergunta. Como você descobriu que ser escritora é a profissão certa para você? Eu tenho várias profissões. Uma delas é ser escritora. Eu sou escritora, sou professora, sou tradutora, sou revisora, enfim, né? Muitas coisas. Mas como eu sabia que eu queria ser escritora? Quando eu publiquei esse livro aqui, ó, esse menorzinho, e eu percebi, e eu comecei a ver gente falando comigo. Quando eu publiquei ele, eu estava meio segura, eu admito, estava meio ansiosa, meio segura, pensando assim, acho que não é tão bom, acho que não é legal, acho que ninguém vai gostar. Mas não só as pessoas gostaram, como elas vieram falar para mim aquilo que eu disse para vocês. Eu pensei nisso, eu senti isso, meu favorito é isso. Gente, que sentimento único você saber que você criou uma coisa e essa coisa agora é de outra pessoa. Isso é muito legal. Foi aí que eu percebi que eu queria continuar escrevendo e publicando também. Tinha outra pergunta. Aqui. Tá se escondendo? Vai pra cá? Vamos conversar. Qual conselho que a senhora daria para as pessoas que desistiram, para tipo, os poetas ou as pessoas que querem escrever um livro, que simplesmente desistiram por críticas de outras pessoas? Excelente pergunta! Adorei essa pergunta. Pessoas que desistiram porque alguém não gostou do que você leu. Importante. Pessoal, esse meu livro, ele tá na Amazon. Vocês sabem o que é a Amazon? Sim, sabe? Esse meu livro está na Amazon. E na Amazon as pessoas podem ler e podem dizer se gostaram ou não, deixar umas estrelinhas, né? Sabe o que acontece? Eu recebi uma avaliação bem ruim assim. Uma pessoa falou assim, não gostei do livro, não achei essas coisas todas, não, poderia ser muito melhor. Aí eu li e fiquei, massa, adorei. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você escreve. Eu não gosto de coisas que outras pessoas escrevem. E tem coisas que as pessoas que eu amo, meus ídolos de escrita, escrevem, tem gente que acha péssimo. Lembra que eu falei de Júlio Cortázar? Pra mim, esse cara é Deus no céu e ele na terra. Embaixo da terra que ele já faleceu. Mas ó, você é professor de novo. Silêncio. Pessoal, Cortázar, cara super premiado, conhecido no mundo inteiro. Muito bom, me inspira até hoje, sou apaixonada. Tem um amigo meu que é escritor e diz assim, odeio Cortázar. Eu digo, ok, você tá errado, tô brincando. Ele tá certo no direito dele. Mas, gente, imagina só, o cara é um grande premiado, é um ícone da literatura clássica internacional e tem gente que não gosta. Professora, todo mundo gosta de Machado de Assis? Não. Todo mundo gosta de Clarice Lispector? Não. Minha querida, sempre vai ter alguém que não vai gostar do seu livro e tá tudo bem. Sempre vai ter gente que vai criticar o que você escreve, o que você desenha, o que você faz, sempre. Mas em compensação, as pessoas que vão gostar do seu livro, as pessoas que vão gostar do que você faz, vão valer toda a pena, gente. Então, permita-se que as pessoas não gostem do que você faz. Elas estão no direito delas, tem coisas que você não gosta também. Tá tudo bem, é normal. Se permita não ser gostada. Cadê? Tem aqui uma pergunta? Chega de novo. Com ótimas perguntas, mais uma vez. Vamos lá. Eu sou uma leitora e já escrevi um livro, mas eu não publiquei. Eu quero saber uma dica, se você tem uma dica para quem está começando a escrever. Uma dica para quem está começando a escrever. Uma dica para quem está pensando em escrever. A dica para quem está pensando em escrever é assim. Não se leve tão a sério. Não se leve tão a sério. Porque o que acontece é que as pessoas, quando estão começando a escrever, elas têm dois sentimentos. Um é,
eu sou incrível. E o outro é, eu sou fácil. E esses dois sentimentos, eles existem juntos. A pessoa acha que ela tem que ser incrível. E do outro lado, ela acha que ela é muito ruim. Acontece, não acontece? Quando eu estava começando a escrever, eu também pensava isso. Tenha expectativas mais baixas para você mesmo. Você está começando. Não tente ser Machado de Assis. Não tente ser seu escritor favorito. Agora você não vai ser. Mas se você não se permitir, se não gostar do que você escreve às vezes, você não vai chegar lá tão longe, tão mais para cima. Então, a dica que eu dou é: não se leve tão a sério, tenha expectativas mais casuais para você mesmo. E saiba que você vai escrever umas coisas ruins, sim, você vai. Tem textos que eu olho para trás, eu pego os textos velhos meus que eu olho e faço, vixe, todo mundo que disse que esse texto era bom, estava mentindo na minha cara. E é normal. Então, assim, você vai escrever coisa ruim, aceite. Se ela não gostou? Pode, claro. Tem conto meu, que nesse livro aqui tem um conto que eu ia tirar. Quem aqui tá chamando? Peraí, só um instante, tá? Nesse livro mais novo aqui tem um conto que eu ia tirar, que eu odiava esse conto, que eu achava ruim. Aí meu marido chegou e disse assim, não tire, esse conto é muito bom. Eu fiz, tá, né? Vou deixar, né? Aí eu deixei, e chegou muita gente dizendo, caraca, esse conto é o meu favorito, eu amei. Eu fiquei, ok, tá, né? Mau gosto, tô brincando. Mas assim, o conto é Cabeça de Chacal, que é o do Anubis. E aí eu ficava dando esse conto. Mas tanta gente gostou que eu pensei, caramba, não é que gostaram mesmo? Eu achava tão ruim. Então assim, opiniões, às vezes a sua e a do seu leitor vai divergir também. Chega. Pergunta. Será que, como a senhora, dá para ser um escritor mais, tipo, que escrever seria mais um negócio à parte? Uma coisa mais para... Você está com tempo livre? Eu gosto de escrever, vou escrever um livro. Eu quero publicar. Dá para ser? A senhora acha que seria uma boa escolha? Claro, com certeza. Dou o maior valor. E, inclusive, é assim que absolutamente todos os escritores começam. Eles sempre começam, estou escrevendo uma coisinha aqui, estou escrevendo uma coisinha ali, e quem sabe depois, quando você menos espera, tem um livro, tem gente lendo. E eu tenho certeza que eu vou acabar lendo alguma coisa de vocês, vou acabar lendo alguma coisa de algumas pessoas aqui, com certeza, mais cedo ou mais tarde. Vem. Um presente? Então, conto? Esse é o melhor presente que eu poderia ganhar. Muito obrigada. Eu vou ler. E vou ler com muito carinho. Pessoal, é muito bom, sério. Oi? Só uma coisinha, Kézia. Eu quero muito agradecer a vocês da Aruanda e a Kézia. Não estou terminando ainda não, só quero dizer. Porque, nossa, não tem sentimento melhor do que ver o que eu vi aqui. E um sentimento muito bom é ver o meu livro que eu lhe vendi, Kézia, nas mãos de outra pessoa. Que quer dizer que ele está sendo lido por mais pessoas. E que ele está sendo lido várias vezes. Obrigada por isso. Eu só quero te contar que aqui temos os sextos anos, mas eles não são os únicos que conhecem a sua obra. Outros estudantes já leram, né? Inclusive, esse desenho foi a Liz Cardoso Sobreira, que está no 9º ano A, né? Quando ela estava no 7º ano com a gente, nós lemos o Conto Madres e ela fez o desenho. E o pessoal que está no 8º ano também já conhece também a sua obra. Quer dizer, aqui a escola tem muitos fãs, muitos. E eu quero dizer que eu, na minha humilde opinião, tá? Humilde mesmo, eu considero Isaboa a melhor... Gente, por favor. Aqui na Paraíba, em narrativas, você é minha escritora favorita. Em poesia, Ana Apolinário, vocês devem conhecer também. E isso é porque hoje eu me emocionei quando a gente estava ensaiando. Hoje eu me emocionei com o Davi Miguel quando a gente estava ensaiando. Ontem com o Pedro quando a gente estava ensaiando. A maneira como a sua literatura toca essas crianças e como toca e de falar assim, é super difícil, mas é muito
fácil de ler, mas eu não entendo nada, mas eu entendi. Eu acho que o fim do mundo não sei o que é. Ele pensou que o fim do mundo era uma coisa, eu já penso que é outra coisa. Ele até ia te perguntar isso, por isso que ele perguntou o que é o Apocalipse, né? Na concepção dele é uma coisa, eu achei muito fofinho, para mim é totalmente diferente, né? E no Conto Madres, gente, quando vocês forem ler, vocês vão sentir. Todo mundo vai ler também, mais um pouco, né? Do que já leu. Kézia, você está fazendo um trabalho aqui que eu não sei nem como lhe agradecer, porque para mim não tem um lugar mais sagrado do que uma escola. E eu, como profissional da educação, eu penso isso. Não importa tanto assim se for ser lido, como eu falei, por grandes críticos literários, se é lido numa escola é muito melhor. E eu nunca imaginei que meus contos seriam lidos em sala de aula. Nunca em Miranda Anjos. E aí chega a Kézia, escreve, traz os contos para a sala de aula e muda totalmente, me traz para cá. Nossa, fico sem palavras. E... literalmente sem palavras, não tenho nem o que dizer, gente. Meu Deus, muita emoção. Tem mais perguntas para mim? Aqui, vem. O que faz você seguir a profissão de escritora? O que faz eu ser escritora, seguir a profissão de escritora? Principalmente o contato que eu estou tendo aqui, por exemplo, com leitores. E porque, mesmo se eu não fosse publicada também, por que eu continuaria escrevendo? Porque é muito massa. Nossa, que resposta simples, mas é verdade. Porque se eu não escrever, para onde é que vão as ideias? Elas vão ficar só flutuando na minha cabeça. Elas precisam sair. Elas precisam virar alguma coisa. E todo artista vai pensar isso, vai se identificar com isso. Para onde é que vai a música que eu estou pensando? Para onde é que vai o desenho, ou a pintura, ou a arte que eu estou pensando? Tem que sair. Você é um artista quando você sente a necessidade de colocar para fora o que está na sua cabeça, de alguma maneira, tá, gente? Mais alguma pergunta? Ali. Foi só coçar a cabeça, não tá mais. Ali tem duas. Tem ali, vem. Eu sei como é, eu sei como é. Minha pergunta é sobre quantos anos você começou a se considerar escritora? Mas eu penso assim, sou escritora porque eu vejo muitos alunos e alunas escrevendo e não dizendo, sou escritor. Sim. Né? E aí, com quantos anos você bateu o pé e fez, sou escritora, mesmo sem estar publicado? Isso é parte do processo. Essa vergonha é parte do processo. Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu também não achava que eu era escritora, mesmo escrevendo muito tempo. Eu comecei a aceitar que eu era escritora depois que eu publiquei o livro. Mas hoje eu acho que isso é errado. Hoje eu acho que eu já era escritora desde pequenininha. Então, se alguém aqui escreve, eu estou dizendo, não é para caprichar, não, para dizer, vai ter escritora. Vocês são escritores. Quem escreve aqui é escritor, quem desenha aqui é desenhista, quem pinta é pintor, e por aí vai. Mais coisinhas, mais perguntas? Aqui, vamos? Kézia, minha querida, posso só perguntar? Tudo bem. Tá certo. Tem pergunta. Leva o microfone. Qual foi o motivo? Elas querem perguntar. O que te incentivou a escrever e o que te motivou a não desistir de escrever?
pessoal, não precisa ter vergonha de mim. Olha como eu sou tranquila, fofinha e boazinha. O que me incentivou a escrever é que eu gostava muito de ler. Adorava ler. E aí eu comecei a pensar, se essas pessoas conseguem escrever, talvez eu também consiga. E aí eu fui fazendo, e uma hora eu comecei a virar escritora. E eu não parei mais, porque como eu estava falando, quando você tem uma história na sua cabeça, ela fica pedindo para sair. Ela quer sair como forma de arte, de pintura, de música, de desenho ou como literatura, que é o meu caso. Então, não parei mais por causa disso. Foi uma ótima pergunta. Eu acho que tem mais uma pergunta por aí, pessoal. Perdida, solta no mundo. Tem ou não tem? Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque eu também sou mãe, eu tenho que pegar o meu baby. Qual a dica que você dá para as pessoas que meio que levam as críticas muito a sério? Tipo, com qualquer crítica desmonta. Aquilo que eu estava me dizendo ali, lembra que eu falei assim, olha, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai amar. E eu já recebi críticas. De pessoas dizendo assim, não entendi nada, não gostei. Aí eu penso, seja mais aberto a não entender nada. Mas de qualquer maneira, tem gente que não vai gostar dos maiores escritores do mundo. Então, vamos ser humildes e deixar que as pessoas não gostem do que a gente escreve também, né, professora? Como ela falou, ela vai ter que sair às 5 horas para buscar o filho dela. Então, eu chamo Lavínia e Duda fica quieta, para entregar um presente para ela. Esse é um presente em nome dos 6 anos. E é uma honra ter você aqui para conversar com a gente sobre... Porque, como você falou, tem muita gente, futuros escritores aqui, que se inspiram em você. Então, foi um presente para... presentear. Vou presentear. Gente, infelizmente, não queria, mas é a vida. Quem quer convidar a Isabel Pintieri a se encontrar, voltar a nos encontrar aqui? Quem quer? Palmas. Vamos nos despedir com o coração partido, mas é assim, é bom, gostinho de quero mais. Sabe como é selfie de show, né? Que o cantor faz aqui na frente, todo mundo levanta a mão, fica em pé, faz uma cena. Fiquem aí, por favor.